Costa Oficial e entra na grade de programação Verdades Bíblicas, a qual iniciamos há 6 meses atrás, e Deus tem falado grandiosamente conosco e nos ensinado desde então. Várias mensagens foram ministradas, uma mais forte que a outra. Estamos em mais uma mensagem da série, a qual ainda estamos há 3.000 anos aproximadamente atrás no tempo de Moisés e 2.000 anos aproximadamente antes de Cristo, a qual estamos vendo quais foram as orientações de Deus para Moisés para a construção e confecção dos utensílios utilizados lá no tabernáculo. Agora estaremos adentrando mais uma vez ao lugar santo, além de ver o candelabro e a mesa da proposição, o pão da proposição. Estaremos visualizando o que é o nosso tema de hoje, as cortinas do tabernáculo. Iremos descobrir qual a sua importância e a sua funcionalidade para o serviço do tabernáculo e por que Deus ele deu essa orientação. Vimos uma animação na introdução do vídeo sobre o tabernáculo em si, em que cada parte, desde o pátio, lugar santo e o lugar santíssimo, conhecido por todos os leitores da Bíblia como o lugar santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança, juntamente com os elementos dentro da Arca, qual deveria e com certeza pesava muito, porque a Arca, como já vimos, ela era coberta de ouro puro e estava lá o que? As 2 tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus em pedra. Quero te convidar a estar abrindo em Êxodo capítulo 26, versículos 1 e 2. Quero te convidar a também fechar os olhos para orarmos, falarmos com Deus para que Ele possa falar conosco nesta manhã de terça-feira. Eu não sei qual horário que você está acompanhando, mas que Deus ele possa estar devidamente tocando a sua vida e a sua família com a presença Shekinah dele, assim como ele fez ali no templo de Salomão, ao qual os sacerdotes estavam ministrando, o texto bíblico vai falar que a Shekinah desceu e tomou conta do ambiente, ao qual os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Ninguém entrava e ninguém saía por conta da presença forte de Deus. Que Ele possa estar falando conosco da mesma maneira e a presença dele possa estar aqui entre nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Fala aos nossos corações, queremos ouvir a Sua voz e não vozes humanas. Fala, mesmo que for uma palavra, uma mensagem de correção. Nos instrui mais e mais dentro da Tua palavra, pois queremos Te conhecer mais e mais. Para onde iríamos nós se somente o Senhor tem palavras de vida eterna e em Ti encontramos aquilo que nossa alma precisa e necessita, que é o que? A salvação. Grandioso és Tu, Senhor. Magnificado és Tu, Senhor. Bendito és Tu. Onipotente, onisciente, onipresente. São características únicas do Senhor. Onisciência, onipresença e onipotência. Sabe de tudo, conhece tudo e todo poder está na palma das Tuas mãos. Eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor venha derramar o espírito de sabedoria sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos em mais uma mensagem, a qual você está acompanhando mais um vídeo aqui da série, qual já estamos
no capítulo 26 de Êxodo, versículos 1 e 2, a qual estaremos falando do nosso tema de hoje. A palavra de Deus está nos falando assim: o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmeralda. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, como já falamos. Como era essa medida que vai do cotovelo até a ponta desse dedo aqui, geralmente era do sexo masculino. Somente os homens usavam como referência esse côvado que é maior do braço dele. E a largura de uma cortina de 4 côvados, todas essas cortinas serão de uma medida. Quero te convidar a estar abrindo a Bíblia em cada referência qual estaremos lendo, citando aqui para você estar verificando e acompanhando a autenticidade dessa mensagem. Não estaremos saindo de hipótese em momento algum, em situação alguma da palavra, pois estamos, de certa forma, estudando também como que era a funcionalidade do tabernáculo. Qual o tema da nossa mensagem de hoje? É as cortinas do tabernáculo. Vimos aqui, dentro dos 2 versículos, que ela era tinha 10 cortinas de linho fino. O Senhor dá instruções sobre como construir o próprio tabernáculo. O primeiro item discutido é a confecção das cortinas que formavam as paredes e o teto da estrutura, como vimos na animação no início do vídeo, tendo escrito como fazer os itens mais importantes para serem usados para o serviço dentro do tabernáculo. O Senhor agora se volta para dizer a Moisés como construir o tabernáculo. A primeira parte das instruções envolve fazer o tabernáculo com 10 cortinas. A palavra cortinas é usada em outro lugar para descrever os painéis que compunham a tenda. Jeremias, capítulo 49, versículo 29. Tomarão as suas tendas, e os seus gados, e as suas cortinas, e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si, eles gritarão a medo de todos os lados. As 10 cortinas formariam painéis para uma grande tenda, o tabernáculo. O tabernáculo foi projetado para ser portátil e adequado para ser usado enquanto Israel estivesse no deserto. O tabernáculo, pela orientação de Deus, ele deveria ser o que? Móvel. Tudo deveria ser desmontado para o próximo lugar que a nuvem Deus estivesse apontando e parando. Ali eles novamente reconstruiria o tabernáculo, que era feito de cortinas, e vimos também que era revestida também por uma cortina de pele de cabra. Isso evidenciando as qualidades a qual estava prefigurando Jesus quando ele viesse. Ele também foi usado para a mesma aplicação após a chegada de Israel à Terra Prometida e foi colocado em local permanente em Siló. E toda, Josué 18, versículo 1, e toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló e ali amarraram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. Depois que eles conquistam e a promessa de Deus é concluída, que eles vão possuir a terra por herança, eles vão
estabelecer esse tabernáculo em Siló. Desde então, nessa época, eles é o centro da adoração a Deus. O tabernáculo estava armado em Gilgal. Siló era uma região estratégica localizada na parte montanhosa e geográfica de Siló, possibilitava uma defesa mais eficaz das tribos. Israel era uma grande congregação religiosa, não apenas uma nação. Esta tenda sagrada era muito importante para os israelitas, porque ali eles se encontravam com Deus. Era um local de encontro com Deus. Êxodo, capítulo 29, versículos 42 a 46. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. Santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor. É Deus falando. Sabereis que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Essas cortinas deveriam ser feitas de acordo com as seguintes orientações. Nessa mensagem não iremos colocar nenhuma imagem, porque a abertura já com a animação já fala por si só o que estamos abordando aqui na mensagem. Elas deveriam ser feitas de linho retorcido, fino, e material azul e roxo e escarlate, provavelmente lã tingida. Esses materiais vieram das contribuições coletadas por Moisés para a construção do tabernáculo. Êxodo 25, versículo 4. E pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra. Vemos aqui que também tinha essa cortina feita de pelos de cabra. As cortinas deveriam ser feitas com querubins e deveriam ser obra de um hábil operário, um habilidoso artesão. As cortinas deveriam ser tecidas, ou as cortinas eram tecidas e os querubins seriam desenhados. Essas obras deveriam ser feitas por mestres artesãos habilidosos pelo Espírito. Êxodo capítulo 36, versículo 8. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino retorcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins da obra mais esmeralda as fez. O comprimento de cada cortina seria aproximadamente 13 metros e a largura de cada cortina seria aproximadamente 2 metros. Temos 13 metros de comprimento por 12 metros, 2 metros. Imagina o peso destas cortinas. Além disso, todas as cortinas deveriam ter as mesmas medidas, assim os painéis da tenda se adaptariam às dimensões especificadas para o tabernáculo. Além disso, um grupo de 5 cortinas seriam unidas umas nas outras, deveriam ser unidas com fechos para compor 2 conjuntos de 5 cortinas. Quando unidas,
formavam uma única peça que media 14 por 10 metros. Para juntar as cortinas, eles deveriam fazer laços de azul nas bordas das cortinas externas no primeiro conjunto. O outro conjunto de cortinas deveriam ser feitos da mesma forma. Laços de azul nas bordas das cortinas mais externas no segundo conjunto de cortinas. Os artesãos deveriam fazer 50 círculos na cortina como um todo e 50 círculos nas bordas das cortinas do segundo conjunto. Além disso, os laços deveriam ser opostos uns aos outros para que pudessem ser facilmente unidos com fecho de ouro. Esses fechos deveriam unir as cortinas umas às outras para que o tabernáculo fosse uma só unidade. Assim, as cortinas deveriam ser unidas, porém permaneceriam portáteis, móveis, para que a tenda pudesse ser retirada e recolocada. Os querubins costurados, os tecidos de linho retorcido e lã azul escarlate roxa devem ter sido algo impressionante e belo de se ver. Elas deveriam representar a magnífica presença real do Senhor em sua sala do trono, cercada pelos seus querubins. É improvável que as cortinas fossem visíveis no exterior do tabernáculo por causa dos revestimentos. É provável que os pelos das cabras e outras camadas formassem um exterior protetor e as cortinas formassem uma camada decorativa no interior da tenda. As cortinas do tabernáculo referem-se às diferenças de camadas de tecidos que cobriam o tabernáculo. Estas cortinas eram fabricadas com materiais distintos e tinham funções específicas, simbolizando a separação entre o santo e o profano e o acesso à presença de Deus. Nós descobrimos a função. Era para a separação do santo e o profano e o acesso à presença de Deus, que seria o quê? O Santo dos Santos. As cortinas simbolizavam o sacrifício de Jesus Cristo que rasgou o véu do templo, dando acesso direto ao Santo dos Santos. As diferentes cores e materiais das cortinas tinham significados específicos, como a cor azul representando o céu, a púrpura, a realeza, e o carmesim, o sangue de Cristo. Em resumo, as cortinas do tabernáculo eram muito mais do que simples coberturas. Eram uma manifestação visível da presença de Deus, da separação entre o santo e o profano, e do caminho para a salvação através de Jesus Cristo. Somente Ele nos traz a salvação. É somente nele que encontramos a salvação para as nossas almas. Jesus entrou além do véu, a cortina como nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 6, versículo 19, a qual temos como âncora da alma, seguro e firme, que penetra até o interior do véu. Como o sumo sacerdote no tabernáculo e no templo, Jesus entrou no Santo dos Santos. Jesus não adentrou apenas a representação terrestre, que é o lugar Santo dos Santos. Ele entrou no verdadeiro Santo dos Santos no céu, onde ancorou nossa esperança. Cada uma das cortinas do tabernáculo apontavam para Jesus Cristo. A cortina íntima com suas 4 cores e os querubins tecidos no linho branco e fino é a segunda cortina coberta de pelo de cabras. Falam de Jesus Cristo e o seu sacrifício.
Devemos lembrar do bode expiatório que levou os pecados da nação para o deserto. Terceira cortina coberta de peles de carneiros tingidas de vermelho apontam para Jesus como nosso substituto, da mesma maneira que o carneiro era o substituto para Isaac quando Abraão estava levantando o cutelo. Jesus, ele assumiu o nosso lugar lá na cruz, pois a cruz era para mim e para você. Ele, sendo Deus, ele não é que ele estava sujeito à prisão, ele se doou por nós para nos redimir do pecado e nos tirar das garras do diabo e do inferno. E a Bíblia fala que na cruz, agora já falamos, já citamos esse texto, eu quero te pedir, editor, está colocando essa passagem bíblica, como vai falar que Jesus na cruz expôs todo o principado e potestade, os venceu na cruz. Mas a última cortina era de peles de texugo, também apontavam a Jesus Cristo. Como as peles de texugo não tinham nenhum atrativo exterior na sua aparência, assim Jesus era um israelita normal, um homem com nada atraente, nada que fizesse pensar que fosse o Rei dos Reis. Ele era humilde em caráter, ninguém tinha ideia de que Jesus se parecia, a não ser que ele tinha uma barba, porque Isaías falou da sua barba sendo arrancada. Naquela época, ainda dos nossos dias atuais, qual é o costume dos judeus? Permanecer aqui, ó, a barba. Para eles, essa parte aqui, ó, a barba, é honroso e eles não fazem a barba. Em alguns textos bíblicos, e o historiador Flávio Joséfo, ele vai apontar que eles usavam e ainda usam a barba. Quando os filhos de Israel eram, como já aconteceu na Bíblia, quando eles foram rapados a barba, isso foi desonroso para eles, porque para eles é honroso manter a barba grande. E como Isaías, ele vai falar que não víamos nenhuma beleza em Cristo, porque a pele dele era queimada pelo sol e experimentado por trabalhos. E isso 2000 anos antes, vemos que o tabernáculo não tinha nenhuma beleza exterior. E isso vai apontar quem seria Cristo há 2000 anos à frente, que ele não ia ter beleza alguma. Mas no seu interior, como o tabernáculo, exibia uma beleza, exibia a presença visível e real de Deus. Assim, Jesus Cristo, homem, ele não aparentava beleza exterior, mas o interior dele era belo. Ele, sendo Deus também, estava presente a presença de Deus encarnado no homem, na carne, porque a Bíblia fala que o Verbo estava com Deus e era Deus. O Verbo, sendo Deus, ele encarnou e habitou entre nós. O Verbo, Cristo. Se o Verbo estava com Deus e era Deus, o próprio Deus se tomou a forma de servo, despojando de toda a sua realeza. Isso vem nos confirmando que o tabernáculo ele estava prefigurando e apontando. Espero que Deus ele possa ter falado comigo, contigo, e te convido para a próxima mensagem.
e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.